A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, no qual o Senhor vive e reina para todo sempre, para a glória de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, quero vos deixar uma palavra para meditação. Embora não tenhamos culto aqui, devido a algumas circunstâncias que veio nos acontecer, nada de mais grave, mas para a nossa melhora e para o bem-estar de todos os irmãos, amém? Então, irmãos, não vamos ficar sem palavra, não vamos ficar sem oração, não vamos ficar, louvado seja Deus, aleluia, nos questionando, mas vamos somente adorar e glorificar e exaltar aquele que é, aquele que sempre foi, sempre será o Deus de nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar um minuto, que o grande amor de Deus, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu lhe peço neste momento, Pai, que o Senhor possa vir de encontro com o nosso coração, que o Senhor possa ir fortalecendo meus irmãos, meu Pai, neste momento a qual estamos passando. Que o Senhor possa visitar cada um deles, meu Pai, Fernanda, Sônia, Jonathan, meu Pai querido, Flávia, meu Pai querido, meu Deus amado. Ah, Deus de poder, minha esposa Viviane, a Cris, o Wagner, o Walter, a Bia. Aleluia, Deus tremendo, Deus de maravilha. Irmã Célia, irmã Cássio, meu Pai querido, meu Deus amado. Que o Senhor possa ir de encontro, que o Senhor possa, meu Pai, quebrando as correntes, quebrando, meu Pai, as armadilhas de Satanás contra as nossas vidas, para nos tocar, meu Pai, para ver se nós vamos parar. Ó Deus bendito, Deus de maravilha, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, que eu peço neste momento, meu Pai, que o Senhor venha me usar como um canal de bênção, meu Pai querido, como uma ferramenta, meu Pai, que veio, meu Pai, para destruir, aleluia, meu Pai, com o poder de Jesus Cristo, as obras de Satanás e seus adeptos. Em nome de Jesus, Pai, repreende todo o mal sobre nossas vidas, agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o livro de Jeremias, capítulo 29, versículo de 12, diz assim: então invocareis e ireis, orarei e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Lucas capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, aleluia, ele disse um dos seus discípulos: Senhor, nos ensina-nos a orar, como também ensinou aos seus discípulos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Hoje falaremos, amados irmãos, a respeito de um princípio muito importante da palavra de Deus, a oração. Aprenderemos a distinguir o que é oração de fato e o que não é. Veremos os seus efeitos sobre a nossa vida e as posturas, aleluia, que precisamos ter se desejamos adotar esta prática como parte de nossas vidas. O texto de Jeremias, a qual acabamos de ler, capítulo 29, versículo 12. E o texto de Lucas, capítulo 11, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que acabamos de ler. Uma pequena introdução, você já deve ter ouvido a frase que diz: orar que melhora? Esta frase virou até mesmo banners, camisetas, por um tempo. A oração não é algo tão desconhecido para as pessoas. Aleluia, vemos por aí muitas pessoas que gabam dizendo fazer suas orações todos os dias. Você deve conhecer alguém que não sai da casa sem antes fazer uma oração,
não faz uma prova ou enfrenta alguma. A situação antes de fazer suas preces é mais comum do que imaginamos. Encontrar pessoas que diariamente, aleluia, pessoas que diariamente, aleluia, aleluia, obrigado, irmão. Glória a Jesus, perdão, irmãos. Glória, glória, glória a Jesus. Você já deve ter recebido nas redes sociais, aleluia, perdão, irmãos. É mais comum do que imaginamos. Encontramos pessoas que diariamente, metodicamente oram. Você já deve ter recebido nas redes sociais, ou mesmo no WhatsApp, famosas correntes de oração. Mas será que essas orações são realmente eficazes? Você já se perguntou alguma vez se a sua oração foram ouvidas? A oração é um princípio contido na palavra de Deus. Praticá-la transformar as nossas vidas. Glória a Jesus. Primeiro, você sabe dizer com que frequência você costuma orar? Vivemos num país denominado cristão, ou seja, composto por maioria que acredita em Jesus Cristo. Uma das práticas do cristianismo é a oração. Porém, muitas pessoas não se dão conta de quão importante a oração realmente é. Usam a oração apenas como um ritual, usado com palavras decoradas, e muitas vezes nem mesmo estão prestando atenção no que estão dizendo. Meu Deus! Meu Deus! Outros usam a oração como uma espécie de amuleto de proteção, na intenção de se brindar de qualquer mal, ou por este motivo acreditam que somente assim estarão protegidos de coisas ruins. No texto, aleluia, que lemos de Jeremias, vemos que o próprio Deus nos fala que se oramos a Ele, Ele nos ouvirá, sim ou não? Mas esta oração precisa ser sincera, verdadeira. A oração é um momento importante de diálogo entre Deus e você e Deus. Oh, Rabacatandarabanácia. A oração é uma ferramenta importante para nossas vidas, irmãos. Mas desde que ela é feita com sinceridade, mas desde que ela é feita e você venha andar nesses caminhos entre nós e Deus, podemos ter a certeza de que quando separamos este momento para conversar com Deus, Ele realmente está a nos ouvir. Orar é mais do que um ritual ou hábito ensinado desde criança pelos pais. É um relacionamento de amizade, aleluia, cumplicidade e amor. Em vários momentos na Bíblia vemos que Jesus sempre procura tirar um tempo para orar. Ele sabia a importância da oração. Em João capítulo 11, vemos que Jesus vai orar pela ressurreição de Lázaro, ao chegar a dizer em sua oração: Pai, eu sei que sempre me ouves. Esta era a certeza de Jesus. Deus sempre ouve, Deus sempre vai te ouvir. Deus nunca vai recusar um pedido seu, quando ele é feito sinceramente, quando ele é feito, aleluia, com o coração quebrantado e contrito, igual a oração de Davi.
Entenda, queridos e amados irmãos, esta também precisa ser a nossa certeza. Quando nós colocamos, aleluia, a orar a Deus, se posiciona para nos ouvir. Em Lucas Em Lucas capítulo 11, vemos que os discípulos percebem que Jesus valoriza muito a oração e pediram a ele que ensinasse a orar. Esse aprendizado também pode acontecer conosco, se realmente desejarmos, se realmente almejarmos, se realmente nos acreditamos. Sabemos que as nossas orações, quando saem daqui, elas saem, aleluia, intercedida pelo anjo que nos intercede conosco. Entenda, queridos e amados irmãos, que Jesus neste momento está a te ouvir. Entenda, queridos e amados irmãos, que quando eu me posicionei e quando você se posicionar, Deus vai ouvir, a cura vai chegar para mim e para a tua vida, aleluia. É preciso acreditar, oh, aleluia. Deus é o mesmo, não mudou, Ele nunca mudou, Deus, aleluia. O que você acredita ser necessário para ter uma oração eficaz, irmãos? O que você acredita, irmãos, para ter uma oração eficaz? Aleluia. Deus, neste momento, Ele está aqui, irmão, para abrir o céu. Existem muitos enganos a respeito da oração. Criamos ritual que nem mesmo a palavra de Deus nos ensina. Orar é mais fácil do que imaginamos. Porém, existem algumas coisas importantes a respeito da oração que precisamos saber, se quisermos ter uma oração verdadeiramente e eficaz. Aleluia! A oração e ação. Talvez você mesmo já deve ter declarado que estava orando por determinada pessoa ou situação, mas você estava somente pensando e não orando de fato. Sim ou não? É muito comum as pessoas se enganarem, achando que porque pensam em determinada situação ou pessoa, aleluia, aleluia, determinada situação ou pessoa deseja que algo bom aconteça. Estão orando. A oração é uma ação. Ela leva até Deus por meio de Jesus. Como está descrito em João 14, versículo 13. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, para a glória de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo de Deus, que nos garantiu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias. Olha o que diz o texto de João, capítulo 14, versículo 13, irmãos. Glória a Jesus. Diz assim, ó: e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Os nossos pedidos, dizer a Ele o que realmente está acontecendo, do que necessitamos. É preciso estar atento. Muitas das vezes somos chamados por Deus para orar, mas não conseguimos compreender esse chamado. Em algum momento Deus nos leva a interceder por pessoas e situação. Talvez você já tenha tido essa experiência de estar fazendo ou pensando em qualquer outra coisa e do nada surge uma pessoa ou situação em sua mente. Neste momento, o mais certo a se fazer é orar. Deus pode estar querendo usar você para transformar uma pessoa ou mudar alguma realidade. Fique atento, Deus vai te levar a orar. Aleluia. Terceiro e último tópico: não podemos cessar de orar.
Infelizmente, algumas pessoas pensam que porque não obtiveram algum resultado depois de orar, então podem parar de orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, irmãos. Bendito seja o Cordeiro. Livro de 1 a Tessalonicenses. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor Jesus, que até aqui nos garantiu a vitória, irmãos. Primeiro livro de Tessalonicenses, glória a Deus, capítulo 5, versículo, glória a Jesus, 17, glória a Deus, glória a Jesus, 5, 17, orai sem cessar. Orai sem cessar, irmãos. A Bíblia nos dá uma orientação muito clara. Não parem de orar. As nossas orações precisam continuar. Elas realmente fazem diferença. Não pare de orar. Não desiste por tão pouco. Não há enfermidade, nem morte, nem doença, nem nada que nos pode separar do amor de Deus. Conclusão, queridos e amados irmãos, a oração é um princípio tão importante da palavra de Deus. Esta prática deve se tornar a parte de nossa vida. Proponha-se a orar mais e orar melhor, e você com certeza verá quão grande diferença ela fará em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Você gostaria de ter uma vida de oração, assim como Jesus, e provarmos os seus benefícios? Levante a sua mão e vamos orar. Esta semana teremos desafios de adequar a nossa agenda, de maneira que possamos tirar um tempo para orar. Proponha-se a estar atento, pois esta semana você perceberá que Deus o está chamando para oração. Seja fiel a este tempo de oração e você provará coisas novas que Deus tem para você. Ao líder da igreja, querido líder, este é um bom momento para convidar os seus discípulos a um tempo de oração individual, na sua casa, na sua igreja. Oh, aleluia, não, aleluia, na torre da oração e etc. Ensine-nos a orar. Forme homens e mulheres de oração. Com isso sabemos que provaremos resultados extraordinários vindos da parte de Deus para nossas vidas. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos vocês e todos possam dizer amém e graças a Deus. Deus os lá bendiga para a glória de Deus.